Bom dia, galera. Tudo bom? Nono ano, como é que vocês estão? Essa é a 15ª videoaula, tá? Nós estamos entrando em agosto agora, algo que eu nunca acreditei que nós faríamos virtualmente, mas aqui estamos. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre o fim da Segunda Guerra Mundial. Na última aula, na 14ª aula, eu falei sobre a rendição da Alemanha, entre outras coisas, e hoje eu vou falar sobre a derrota do Japão. As páginas do livro de vocês sobre a aula de hoje são as 115, 116 e 117, tá? Então você olha lá no seu livro, você vai ver sobre a derrota do Japão. Retomando, né, que semana passada foi uma semana de recesso, nós não tivemos atividades e tudo mais, vocês puderam descansar um pouquinho e eu também, mas agora vamos retomar o assunto aqui. Bom, o Japão foi o último a sair da Segunda Guerra Mundial, pelo menos do lado perdedor, obviamente. É importante que vocês saibam algumas coisas. Primeira coisa é que em agosto de 1945, no dia 6 de agosto, os Estados Unidos jogaram uma bomba sobre a cidade de Hiroshima, no Japão, matando imediatamente 70 mil pessoas. E 3 dias depois, no dia 9 de agosto, lançaram outra bomba nuclear também em cima da cidade de Nagasaki, matando 80 mil pessoas. As bombas nucleares, elas têm um efeito devastador. Além do impacto, quer dizer, 70, 80 mil pessoas morrendo imediatamente, é um negócio terrível, logicamente, mas além desse impacto, ela tem uma questão que é muito séria e muito famosa, que é a energia nuclear, que é a radioatividade, que continua matando as pessoas mesmo depois do impacto da bomba. Milhares de pessoas morreram nos dias seguintes, vítimas da radiação. E nessas regiões do Japão, até hoje, ainda tem gente nascendo com deformações físicas, tá? Efeito direto da radioatividade nuclear, tá? Então, é a arma que foi usada até hoje entre nós seres humanos, mais violenta de todos, mais terrível de todos. E por que os Estados Unidos usaram essa arma tão terrível? Primeira coisa que você tem que saber é que a guerra basicamente já tinha acabado, só tinha sobrado o Japão. E o Japão já estava basicamente derrotado. Teria que prosseguir alguns combates ainda, é claro, mas os Estados Unidos fizeram a opção da arma nuclear. A arma nuclear era um teste e era um aviso, tá? Um teste para ver o seu poder na prática. O que é uma coisa terrível. Toda vez que você cria uma arma, você está aumentando a nossa capacidade dos seres humanos de matar outras pessoas, de destruir a vida. Isso é algo sempre muito terrível, na minha opinião. Mas o aviso não era para os japoneses ou para os nazistas que estavam derrotados em 45. O aviso era para a União Soviética, para os russos, que naquele momento ainda eram aliados dos Estados Unidos, mas naquele momento, com o fim da guerra já chegando, os americanos estavam avisando aos russos o poder militar que eles tinham para um futuro conflito com a União Soviética. Tá? Mas para o Japão, a guerra teve um custo esmagador, porque os japoneses, eles tinham um histórico de luta perfeito. Como assim um histórico de luta perfeito? Eles nunca tinham perdido nenhuma guerra. Até 1945, todas as guerras que o Japão entrou, eles foram vencedores. Então, quando o imperador japonês, eles tinham, ainda tem imperador lá no Japão, apesar dele não governar na prática, quando o imperador japonês vai a público, né, vai nas rádios, grava uma mensagem nas rádios japonesas, para ser tocada nas rádios japonesas, dizendo que o Japão tinha se rendido,
muita gente do próprio Japão não acreditou, porque muitos japoneses preferiam todos morressem a aceitar a derrota, tá? E tem um fato muito curioso que está muito bem explicado no seu livro, na página 116, que é um episódio da história brasileira muito famoso. Aqui no Brasil já existiam muitos imigrantes japoneses desde o começo do século XX, tá? Então a quantidade de japoneses e descendentes diretos, obviamente, era muito grande. Para vocês terem uma ideia, até hoje a cidade de São Paulo é a segunda cidade do mundo que tem mais descendentes de japoneses e japoneses fora do Japão. Tirando Tóquio, que é a capital do Japão e a maior cidade deles, todas as outras cidades do Japão têm menos japoneses do que a cidade de São Paulo. Isso é bastante curioso, né? E o estado de São Paulo, nós sabemos, tem muitos descendentes japoneses. Na nossa região de Ribeirão Preto, particularmente, não tem tantos, mas no resto do estado tem muitos. Bom, e aí o que aconteceu? Os japoneses aqui do Brasil, eles passaram a ser vigiados de perto pelo governo do Getúlio Vargas e tudo mais, né? Era algo muito sério durante a Segunda Guerra Mundial isso. Para vocês terem ideia, se fosse pego alguém falando japonês fora de casa e tudo mais, a polícia poderia prender, porque havia uma desconfiança de japoneses e de italianos de que eles eram favoráveis aos nossos inimigos, ao Japão e à Itália. Tá? Um fato curioso que não está no seu livro, que o Palestra Itália, hoje em dia conhecido como Palmeiras, ele teve que mudar de nome, inclusive, para que não houvesse uma associação direta entre o clube e a Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, mas aí o que aconteceu com os japoneses? A partir do momento em que os japoneses souberam aqui no Brasil de que o Japão tinha perdido a guerra, muitos deles não aceitavam isso como uma verdade. Eles diziam que era uma propaganda americana. E eles, inclusive, formaram grupos para perseguir e matar outros japoneses que diziam que o Japão tinha perdido a guerra. Então, é um fato curioso que eles formaram uma organização chamada de... Eu vou até pegar o nome aqui para não errar nada para vocês. Shindo Himei. A Shindo Himei, ela ficou muito famosa entre nós professores de história porque ela perseguiu os japoneses que simplesmente contavam a notícia de que o Japão tinha perdido a guerra. Esses japoneses da Shindo Himei, eles não aceitavam isso. Tá? Então na colônia japonesa houve um colapso ali entre eles, uma disputa muito séria, porque eles não aceitavam como verdadeiro o fato de que o Japão tinha perdido a guerra. Porque o espírito japonês, o espírito nipônico, né, não aceitava essa ideia de que o Japão pudesse perder a guerra. Eles nunca tinham perdido nenhuma guerra. Isso é um fato culturalmente muito curioso e absolutamente extraordinário. Bom, mas depois que o Japão perdeu a guerra, acabou todo aquele colapso e tudo mais, os líderes dos vencedores se reuniram na cidade de Potsdam e fizeram uma conferência, que está lá na página 117. Tá? Inclusive, eles dividiram a Alemanha, a cidade de Berlim e tudo mais, em vários pedaços. Um pedaço ficou para a União Soviética administrar, tá? Do lado oriental, do lado leste da Alemanha, tá? Ficou para os russos administrarem, e do lado ocidental ficou dividido uma parte para os franceses, uma parte para os ingleses, britânicos e outra parte para os estadunidenses. Tá? Esse lado vai ser o lado... Peraí que está passando um monte de passarinho aqui. Esse lado dos estadunidenses, dos britânicos, dos franceses, será o lado capitalista. E nessa conferência de Potsdam, os
os vencedores já deixam claro que não haveria nenhuma trégua entre russos, soviéticos, socialistas e o lado capitalista. O Harry Truman, que era o presidente dos Estados Unidos naquele momento, ele já tinha dito que não teria nenhum acordo com o socialismo, tá? E nesse final de guerra também se estabeleceu que criaria-se a ONU, a Organização das Nações Unidas, ou também chamado de Nações Unidas. A ONU seria um conjunto de países, ela funciona até hoje, logicamente, que faria alguns acordos em comuns para tentar manter algumas cláusulas comuns de convivência entre todos os seres humanos, entre eles o Tratado dos Direitos Humanos, tá? Mas sobre isso eu falo na próxima aula, tá bom? Beijão, morrendo de saudades, quem sabe até final de setembro a gente se veja pessoalmente, que é o que eu mais quero nesse momento. Tchau, tchau.